Salve galera, só vim avisar pra vocês que um pequeno trecho do vídeo, um minuto do início do vídeo foi cortado na hora que eu gravei, mas nada que atrapalhe no decorrer do vídeo. Só vim avisar pra vocês aqui que vai dar pra entender o vídeo tranquilamente. Então peço a vocês galera, se inscreva no canal, deixa o like, tamo junto. Então continua com o vídeo aí e tchau, tchau. Profundezas. Tô gostando. Das profundezas dessa água densa veio uma criatura branca, mole, pegajosa e cheia de tentáculos e tocou nas costas de Ymir. Essa criatura enraizou seus tentáculos na coluna vertebral da menina e se fundiu a ela. Essa fusão causou uma enorme explosão na floresta e muita fumaça, muito vapor, destruindo completamente a árvore em que ele estava escondida. E é visto um enorme gigante, o primeiro titã. Caraca, a primeira titã foi ela. História como a primeira titã do mundo, tendo também todos os poderes de titã. Quando ela finalmente volta à sua forma humana, Ymir, sem saber o que fazer e nem para onde ir, vai buscar ajuda para o rei que a condenou à morte. Ela mostra como poderia ser útil para o rei com seus poderes de titã. Olha Ymir só. ainda era uma criança muito inocente para entender que ela sozinha teria mais poder que todo o exército do disparado. rei. Porém, ela não sabe como controlar seus poderes e nem sabia que tinha poderes e muito menos como se transformar. Ela precisaria aprender tudo com o tempo. O rei Odiano aceita e a menina volta, e quando ela aprende a como se tornar titã, ela recebe várias ordens para construir coisas grandes. Ymir construiu pontes e estradas, mas ela também recebeu missões de guerra, onde ela tinha que enfrentar os exércitos inimigos. O Império de Marley era um deles. Ela tinha se tornado Cara, muito inocente mesmo, cara. Muito inocente. O grande Império Marleyano foi subjugado pela titã Ymir. Após alguns anos, como pagamento por ter enfrentado e destruído grande parte dos inimigos eudianos, o rei decidiu engravidar Ymir, na esperança de que seus filhos herdassem o poder de titãs. Caraca! E assim, eles tiveram 3 filhas. Ymir demonstrava grande poder de regeneração durante as batalhas, trazendo de volta partes do corpo que eram estouradas. Mas depois que ela cresceu, né? Que foi ter relação com ela. Todos acreditavam que ela era imortal. E o povo eudiano a considerava uma deusa. E aquele pequeno império tinha se tornado quase todo o continente em 6 anos. Já o povo marleyano que foi massacrado por ela havia como um demônio. Um assassino se infiltrou entre os soldados do rei e ficou disfarçado até chegar o momento perfeito. Quando ele estava próximo ao rei, ele pegou sua lança e daquela distância e com aquela força ele não erraria. Então ele atirou a lança contra o rei. Ymir, acreditando em sua força e na sua suposta imortalidade, se lançou na frente do rei para receber o golpe de lança no seu lugar. Só que acontece que a lança perfurou a nuca de Ymir, um lugar onde ela nunca tinha sofrido nenhum ferimento antes. Com a lança perfurando sua nuca, ela caiu no chão morta. E todos ficaram esperando a sua rápida regeneração. Então o rei grita para ela se levantar logo. Essa parte tô ligado, galera. Não foi surpresa pra mim não. Essa parte tô ligado que a nuca é a fraqueza dos titãs, né? Que tipo, eles protegem pra não deixar ele atacar, porque senão eles morrem. Eles morrem. Por algum motivo eles morrem se for atacado na nuca. Mas cara, que história, cara. Logo de início já curti muito. Cara, esse rei tá de sacanagem, cara. Não é possível esse rei. Tem que morrer, cara. Foi até que ele percebeu que ela estava morta e entrou em desespero, pois ele tinha feito muitos inimigos e agora sua arma mais poderosa tá fudido, meu parceiro. Morrido. Como diz aquele meme. As filhas de Ymir se reúnem à volta da mãe, tristes e chorando. Então o rei, em sua ganância por poder e desespero, manda cortar o corpo de Ymir em pequenas partes e ordena que as suas filhas comam a sua carne ainda quente e crua. Esse foi o primeiro ato de canibalismo no mundo de Attack on Titan. Que bizarro, velho. As filhas de Ymir se chamam Maria, Rose e Sina. Será que funciona? As filhas de Ymir tinham o poder dos 9 titãs, que a partir daí tiveram filhos que foram instruídos a devorar as suas mães e receberem o poder dos titãs. Dessa forma se separaram os 9 titãs: encouraçado, bestial, colossal,
martelo de guerra, quadrúpede, mandíbula, ataque, primordial e fêmea. As habilidades Você é louco, cara. Então foi daí que esses tipos de titãs diferentes, cara. Caraca. Que história cabulosa, foda pra caraca também. Gostei muito, gostei muito. E que história triste dessa menina também, cara. A primeira titã. Caraca, que história. Ainda nem começou. Ainda nem começou ainda. Caraca. A parte do Levi, Eren. Caraca, velho. Você é louco. deles são: o titã bestial tem a habilidade de pontaria. E depois do despertar, que seria o usuário ter o sangue real e despertar a sua consciência, poucos portadores do titã bestial conseguiram esse feito. É bem forte. O titã bestial também consegue controlar quando os humanos vão se transformar em titãs artificiais, os chamados titãs puros. Tem isso também? E também faz se moverem, porém sua habilidade não é tão precisa quanto a do titã da coordenada. A gente Coordenada. entende que quando alguém que tem o sangue real, que está na família real, recebe um poder de titã, ele tem um leve poder de controle sobre os titãs, mas nada semelhante ao controle do titã primordial. Titã fêmea. Ela é capaz de endurecer algumas partes do corpo, tem grande agilidade e pode chamar alguns titãs artificiais para próximo dela, porém somente a curtas distâncias. Essa habilidade também é vista somente em portadores que têm o sangue real. Titã encouraçado. Ele tem um forte revestimento e é capaz de transferir a sua consciência, podendo sobreviver mesmo depois de perder a cabeça inteira. Então ele tira a consciência de alguma parte do corpo e envia para outra, podendo tirar a sua consciência da cabeça e deixá-la em outra parte do corpo enquanto aguarda a regeneração. Deve ser um dos mais fortes ele. Mandíbula. É um titã com unhas e dentes poderosos, capaz de destruir muita coisa. É muito rápido e pequeno comparado com os demais. O titã quadrúpede também é pequeno. O povo de Marley desenvolveu equipamentos para esse titã, como cargas e armaduras, e também armas de fogo. Ele se move rápido em longas distâncias e também tem muita habilidade na água. Titã colossal. Capaz de atacar com golpes muito poderosos, esse é o maior e também o mais lento de todos os titãs. Ele é capaz de liberar um vapor quente, capaz de incinerar tudo que entre em contato com ele. Caraca! Fato interessante é que os filhos desses 9 titãs não herdaram os seus poderes, sendo que a única forma de tomar o poder de titã é comendo a carne do humano portador do titã. Quando um portador Pera, como é que ele disse? Seguindo a carne do humano. Não, deixa eu voltar mais um pouco. Fato interessante é que os filhos desses 9 titãs não herdaram os seus poderes, sendo que a única forma de tomar o poder de titã é comendo a carne do humano portador do titã. Quando um portador de titã morre sem passar o seu poder para ninguém, um bebê eudiano aleatório recebe um poder daquele titã, não importa a distância que esteja. Vale a pena ressaltar aqui que todos os eudianos, hoje em dia, na história atual e até alguns séculos atrás, todos eles são de alguma forma descendentes de Ymir. Na época de Ymir, nem todos os eudianos eram descendentes, nem tinham sangue dela. Muito pelo contrário. Mas com o passar do tempo, todos os eudianos se tornaram povo de Ymir. Os usuários dos poderes de Titã têm a sua consciência levada a uma rede de conexões que atravessa o tempo e o espaço. Os humanos que foram devorando os filhos de Ymir e adquirindo os poderes de Titã, e também o portador do Titã da Coordenada, recebia as memórias dos antigos usuários daquele Titã, das filhas de Ymir e até mesmo as memórias de Ymir. Porém, essas memórias ficam muito desorganizadas e difíceis de entender na mente humana por vários anos. E também, ao comer, um usuário dos poderes de Titã, ele ganha não só os poderes e as memórias, mas também uma data para morrer, que é de 13 anos. Ou seja, após 13 anos, depois de receber os poderes de Titã, a pessoa morre. Então foi criado um ritual para escolher e passar o Titã de pessoa para pessoa. Ué, então o Eren é Titã também, né? Então essa regra também vale para ele, né? Depois de 13 anos, morre. Não é isso? A não ser que ele, a não ser que ele passe para outra pessoa e ele tá livre dessa maldição. É assim que funciona? Deixa eu continuar aqui, você vai explicar.
Nesse ritual, eles extraíam o líquido espinhal de um usuário titã e o aplicavam em outra pessoa, fazendo ela se tornar um titã artificial ou titã puro. Os titãs artificiais não têm inteligência e a única característica que eles herdaram foi devorar humanos. Isso mesmo, Caraca. todos os titãs já apresentados na série já foram humanos. Neste ritual, Caraca, eles todos aplicam foram humanos. o líquido espinhal, fazendo com que o escolhido se torne um titã puro e, ao comer o usuário de titã que estava prestes a morrer, adquire o seu poder de titã. Ao se tornar titã artificial, não é possível voltar a ser humano, a não ser que você devore um portador de titã original. Então, como já sabiam que estavam para sinistro. acabar os 13 anos de vida, o portador do titã se entregava para ser devorado por outra pessoa escolhida para herdar o poder daquele titã. Após muitos anos e muitas guerras internas, o povo de Eldia tinha subjugado os inimigos e por anos se tornado a nação mais evoluída. Um dia o rei portador do titã primordial, o rei 145º, recuperou todas as memórias desde Ymir. E cansado de ver tanta destruição e mortes em suas memórias, decidiu isolar completamente a humanidade em uma ilha. Lá no mundo da consciência, pediu a Ymir o poder de controlar os titãs artificiais, o que ficou conhecido como o poder da coordenada. Este poder era concedido pela consciência da Ymir que fica dentro deste mundo paralelo dos usuários de titã, e com o poder da coordenada, que é o poder de controlar todos os outros titãs. E também o rei e todos os usuários do poder do titã original que tem sangue real têm a capacidade de alterar as memórias dos descendentes de Ymir, ou seja, o povo eldiano e o povo dentro das muralhas, que são os descendentes de Eldia. Este rei... Caraca, galera, muita informação aqui. Eles podem alterar os descendentes de Ymir, né? Aquela garota, a primeira titã. Que são esse povo aqui que estão dentro da muralha, né? Ou seja, eles podem mudar a memória, pode mudar a memória, né? Algo tipo assim, refazer uma nova história, uma nova memória. Caraca, sinistro. Prestar atenção aqui que tá ficando muita informação. Resolveu se reunir com o seu povo em uma ilha de paz, onde a humanidade não tivesse mais contato com os titãs. E com isso, ele usou o poder do titã para construir 3 muralhas e deu a elas os nomes das filhas de Ymir, Sina, Maria e Rose. Então, no interior da muralha ficaram titãs muito grandes, chamados colossais, capazes de usar o poder do endurecimento, que foi o que criou as muralhas. As muralhas são feitas do poder do endurecimento de titã, cobertas de tijolos normais. Entendi. A história de que a humanidade muito forte, viveu então, fora das muralhas foi proibida e banida do mundo. E com o poder do titã primordial, ele alterou as memórias dos moradores para que eles acreditassem que toda a humanidade tinha sido destruída e lá fora só haviam titãs. E o rei ameaçou matar com o poder dos titãs e o poder da coordenada todos os outros humanos fora da ilha que interferissem no seu mundo de paz dentro das muralhas. O rei selecionou as famílias que iriam com ele para a ilha e uma delas, a Arkman, uma família de pessoas extremamente habilidosas e poderosas em força física, aceitou o tratado com o rei, já que ele não podia alterar a memória deles. Na verdade, a família Arkman são descendentes de pessoas que receberam o líquido de titã em doses erradas, em testes de laboratório que falharam e não se tornaram titãs. Acabaram herdando uma força física mas tem habilidade, né? acima dos humanos normais. Os eldianos que sobraram no continente foram massacrados pelo ódio de séculos e séculos do Império de Marlan. Os marleanos acabaram roubando o poder dos titãs, que estava com os eldianos há tantos séculos, doutrinando crianças, fazendo lavagens cerebrais. Os eldianos são tratados como lixo. Não podem nem andar pelas ruas, a não ser que eles estejam identificados. São vítimas de preconceito e abuso. Porém, somente o povo eldiano, ou seja, os descendentes de Ymir, conseguiam se transformar em titãs ao receber o líquido espinhal e, consequentemente, somente eles poderiam se tornar titãs portadores dos titãs primordiais, os 9 titãs. Então os marleanos, sabendo disso e tendo instalado uma ditadura política, faziam lavagens cerebrais em crianças eldianas,
para que eles traíssem seus pais e a sua família e o seu povo e trabalhassem para Marley. Logo, todo o povo eldiano se submeteu a essa ditadura militar e era uma honra, um orgulho que os seus filhos trabalhassem para o exército marleano. Os eldianos sonhavam em serem soldados habilidosos a servirem o reino de Marley para herdar o poder dos titãs, entrando em missões suicidas de 13 anos para o Império Marley, porque após receber o poder do titã, a pessoa consequentemente morre em 13 anos. Os eldianos eram totalmente discriminados e tinham que andar marcados com faixas nos seus braços, identificando sua pobreza e inutilidade. Eram dados como demônios, seres malditos. Então, algum eldiano que cometia algum crime, qualquer que seja, por menor que fosse, era condenado a ir para o paraíso. Era um mistério para as pessoas daquela época o que acontecia. Paraíso? Mas, na verdade, eles levavam as pessoas até a ilha Parades, que era a ilha que o rei tinha escolhido para viver, e lá na ilha aplicavam um soro de titã artificial nessa pessoa que se tornava um titã e a jogavam de um grande muro. Quando ela caía no chão, já transformada em titã artificial, ela saía faminta, querendo comer as pessoas. E assim, com o passar dos anos, as memórias do rei foram se perdendo e se misturando com outros interesses políticos, até que a humanidade já não sabia como tinha ido parar dentro das muralhas e nem que existia humanidade fora das muralhas. E é assim que as muralhas ficaram rodeadas de titãs. A humanidade fora das muralhas tem o básico de tecnologia, como carros, máquinas fotográficas e dirigíveis, mas vivem uma das mais rigorosas ditaduras que existe. Tudo é controlado, tudo é severamente punível com transformação em titã. Então, o povo de Marley começou a arquitetar um plano para roubar o poder da coordenada e subjugar o povo de Parades. Para isso, várias crianças foram recrutadas para fazer parte do exército de Marley, incluindo o filho de Grisha, que também é o pai do nosso personagem principal, Eren. O filho de Grisha, Zeke, trabalhou como espião dentro da casa dos seus pais, que eram revolucionários, ainda quando criança, e os entregou para a polícia ditadora para serem transformados em titãs. Porém, Zeke também era um duplo espião traidor dos marleanos. No fundo, ele queria garantir a sua sobrevivência, mas não tinha como garantir a sobrevivência de seus pais. Entregando seus pais, ele acabou salvando seus avós e a sua própria vida. Então, assim bem dizendo, Zeke entregou seus pais ao troco de continuar vivo, manter a vida dos seus avós e ganhar a confiança do exército de Marley para continuar o plano do seu pai. Os pais de Zeke estavam envolvidos em um plano de rebelião contra o governo ditador e foram todos pegos. Zeke, depois de ganhar a confiança marliana, se tornaria o Titã Bestial. Como punição, a mulher de Grisha foi transformada em uma titã, e foi ela, coincidentemente, que devorou a mãe do Eren. Um dos informantes infiltrados nessa rebelião era conhecido como Coruja. Esse apelido da rebelião secreta era usada por um homem que aplicava o líquido espial nas pessoas para se tornarem titãs, fazendo dele um espião perfeito. Ele era um antigo eldiano que fingiu trair seu povo para se infiltrar no exército de Marley e concretizar o plano. Porém, estava tudo indo por água abaixo. E o nome do homem que se intitulava Coruja também era Eren. Eren Kruger. Ele enganou seus aliados marlianos e aplicou em Grisha o líquido de titã e o deixou que o devorasse. O Coruja também instruiu Grisha a adquirir o poder do titã da coordenada, que está em posse do rei dentro das muralhas. Assim, Grisha adquiriu os poderes de titã, o titã de ataque, e se infiltrou dentro das muralhas de Parades. Lembrando que não é o mesmo rei. A linhagem real, a família real, foi herdando o poder do titã primordial de 13 em 13 anos. Como Grisha era um homem de uma civilização mais moderna, ele foi muito bem recebido e também muito respeitado. Ele formou uma família e teve um filho, e adotou uma menina. E o seu filho se chamava Eren, em homenagem ao Coruja, e a sua filha adotiva se chamava Mikasa. Eren e Mikasa foram criados dentro das muralhas, sem saber que existiam humanos. Eren sonhava em já é o início, né, da primeira temporada, de cavaleiros de exploração, que exploravam o mundo além das muralhas. Porém, eles voltavam todos feridos ou mortos por conta da pouca tecnologia de armas e da força absurda, quase imortal dos titãs.
Os Pô, marleanos, cara, brabo, infiltrados velho. com poderes de Titã dentro das muralhas, estavam em busca do poder do Titã primordial e no poder da Coordenada. Eles eram Reiner, com o Titã encouraçado, Bertholdt, com o Colossal, Annie, como a Titã Fêmea, e Marcel, com o Titã Mandíbula. Eles foram enviados ainda crianças para a Ilha Parades. E o plano deles era roubar o Titã original do rei. Acontece que a portadora do Titã da Coordenada, Frida, a irmã mais velha de História, estava para passar o seu poder adiante, mas o pai de Eren descobriu onde eles iriam fazer o ritual e invadiu. Se transformou em Titã de ataque e lutou contra ela. Ele venceu e a devorou. Devorou Frida, tomando o poder do Titã da Coordenada. Assim, o pai do Eren ficou com 2 titãs. Ao mesmo tempo, Reiner, Annie e Bertholdt atacaram e destruíram parte da Muralha Maria, deixando centenas de titãs entrarem em Shinigashima Caraca. e devorarem humanos. Eles aproveitaram o caos para se infiltrarem nas muralhas, se passando por sobreviventes. Os 3 ainda eram praticamente crianças. O Titã Colossal chutou a muralha e entre os seus Olha o Colossal, estilhaços, velho. uma grande pedra caiu sobre a casa do Eren, deixando sua mãe presa. Isso fez com que Eren visse sua mãe sendo devorada na sua frente pela versão Titã da ex-mulher do seu pai. Voltando ao Cara, pai do que Eren, devido ao seu doido, tempo velho, estar essa história. acabando, por já ter vários anos com o poder de Titã, ele resolveu passar os poderes de Titã para o seu filho. Que anime os 2 pesado, titãs que ele cara. tinha, o Titã de ataque e o Titã da Coordenada. Ele aplicou a injeção no Eren e fazendo ele se tornar um Titã puro, um Titã artificial. Ah, foi assim que ele vira, Ele né? devora seu pai e adquire o poder do Titã da Coordenada e do Titã do ataque. Quando ele volta a ser humano, ele tem amnésia e durante muito tempo ele não consegue se lembrar do que aconteceu. As pessoas que moravam dentro da Muralha Maria fugiram para dentro da Muralha Rose. E uma superlotação de pessoas fez com que muitos passassem fome e falta de recursos básicos. As plantações, carne de animais que vinham de fora agora tinham sido perdidas. E durante 5 anos, Eren e os outros sofreram com o desespero do ataque dos titãs. Racionamento de comida. Eren, Mikasa, sua irmã adotiva e Armin, seu melhor amigo, decidiram se tornar militares das tropas e combaterem os titãs. Por fim, passados 5 anos depois dos ataques às muralhas, o poder do rei e o Titã da Coordenada não apareceu, e eles não tinham como encontrar nem roubar o poder. Reiner, Annie, Bertholdt resolveram destruir parte da Muralha Rose, onde os ex-moradores da Muralha Maria estavam reunidos e espremidos. Eren agora fazia parte da tropa de exploração. Na sua primeira missão, foi devorado por um titã. A sorte de Eren foi que o titã não mordeu sua coluna, nem sua nuca. Caso contrário, ele teria morrido e o titã que o devorou teria se tornado o humano usuário dos titãs dele. Eren, ao se enfurecer ainda vivo no estômago do titã, se tornou o Titã de ataque. Ele atacou os outros titãs e a humanidade dentro das muralhas inicialmente foi muito preconceituosa com Eren e acabaram o aceitando como uma arma contra os titãs. Assim conseguiram fechar o buraco da muralha, mas descobriram que outros humanos podiam se transformar em titãs. A primeira a ser descoberta ele se transforma foi quando ele quer? a Titã Fêmea. Ou é meio que sem querer? Acho que sem querer, né? Dentro da cidade, matando centenas de pessoas durante a luta. Durante esses períodos de missões de reconhecimento, a muralha foi atacada e acabaram descobrindo que seus outros amigos também eram titãs, que queriam apenas sequestrar Eren. Na verdade, eram eldianos traidores servindo Marley e morando nas muralhas há muitos anos para roubar o poder da Coordenada. Então Eren foi até o porão de seu pai e descobriu lá que existiam coisas além da muralha, outros humanos e outra civilização. Isso fez ele se enfurecer com a humanidade. Eles se envolveram com batalhas contra os portadores de titãs e conseguiram roubar o poder do titã colossal. Então a Rainha História decidiu publicar no jornal e contar para toda a humanidade dentro das muralhas que os titãs, devoradores de homens, que a humanidade tanto temeu e odiou, são na verdade humanos, que compartilham o mesmo ancestral e pertencem à mesma raça, os chamados povos de Ymir. E há centenas de anos atrás, um rei ergueu as muralhas e com o poder de um titã alterou a memória de seus ancestrais, fazendo a humanidade dentro das muralhas. Cara, não sabia que os titãs tinham esses poderes não, cara. O resto dos humanos
haviam perecido. Caraca. Recuperaram as muralhas destruídas, montaram uma armadilha para matar os titãs e conseguiram eliminar quase todos e fizeram uma exploração para fora das muralhas, muito mais distante do que qualquer povo das muralhas já tinha ido. Eles foram para os limites da Ilha Parades e pela primeira vez viram o oceano, algo que parecia um sonho para eles. Oh, que legal, duvidavam que coisas desse tipo existiam. Eren não ficava feliz em ver o mar. Ele, na verdade, questiona se terá que matar todas as pessoas que estão no continente. Os Marleyanos odeiam o povo de Ymir, que são Eldianos, que foram morar dentro das muralhas. E os Eldianos, que foram deixados para trás, odeiam o povo das muralhas por terem sido abandonados nas mãos do inimigo. Antes de serem abandonados, os Eldianos tinham todo o poder, mas depois que o rei 145º se fechou nas muralhas, o povo que ficou para trás se tornou servo da ditadura marleana. Enquanto isso, no continente, os marleanos perderam o poder do Titã Colossal, reduzindo assim drasticamente seu poder de guerra. Então foi declarada uma guerra que durou 4 anos entre os países vizinhos estrangeiros. Os marleanos têm recrutas eldianos que esperam serem reconhecidos como heróis de guerra para ganharem o poder de algum titã. Eles lutam em troca de poder, são praticamente escravos, servos submissos que querem ganhar títulos para conseguirem regalias para suas famílias pobres. Quando um eldiano consegue fazer vários feitos para o exército de Marley, ele e a sua família ganham vantagens e podem até mesmo ser considerados cidadãos de Marley. Os filhos nascidos entre marleyanos e eldianos são um tabu, e as crianças que são descobertas são mortas. É proibido misturar os dois povos. E nesta guerra que começou, o povo de Marley usa os eldianos como bombas. Eles lançam as pessoas do dirigível e elas se transformam em titãs artificiais no ar e caem em cima do inimigo, devorando os humanos que eles encontram pela frente. Países inimigos, porém, têm armas de fogo muito avançadas, que são a verdadeira potência. Eles desenvolveram muita tecnologia anti-titã, são capazes até mesmo de perfurar o titã encouraçado. O resultado dessa guerra foi a vitória do povo de Marley, porém os inimigos quase mataram o titã encouraçado com o seu poder. Isso gerou uma pressão na política marleana e decidiram acelerar o processo de roubo do poder do titã da coordenada que está na Ilha Parades, o sequestro de Eren, para que ele seja devorado por outro eldiano. Pois com esse poder, eles poderiam controlar todos os titãs gigantes que estão dentro das muralhas e isso poderia ajudar eles a ganhar qualquer guerra. Eles estavam com medo das retaliações de outros países, afinal, eles são uma nação lutando contra muitos países. Os eldianos, servos de Marley, começaram a se reunir e a temer a sua própria extinção, já que as armas e o poder bélico de outros países estão começando a superar o poder dos titãs. Logo, eles vão ser inúteis e correm o risco de extinção. Existe também outro povo, descendente do povo de Ymir, que se chamam Taibar. São um povo pacífico, porém eles detêm o poder do Titã Martelo de Guerra, que foi forte o suficiente para combater e vencer o Titã Primordial em uma guerra há muitos anos atrás, assim como diz a lenda. O povo de Taibar se aliou aos marleyanos e eldianos para concretizar o plano de roubar o poder de Eren. Eles querem pegar o poder da coordenada. Os marleyanos enviaram navios de guerra até a ilha que foram capturados e feitos de reféns. E assim o povo da muralha aprendeu a usar a tecnologia. E também fizeram um acordo com Zeke, o irmão mais velho de Eren. Eles prepararam um plano que era para Eren se infiltrar dentro da terra de Marley, se passando por um sobrevivente de guerra. Alguns de seus companheiros prepararam uma emboscada e, ao mesmo tempo, a humanidade fora das muralhas formou uma aliança entre quase todas as nações. Parece do Eren, como já mudou. Para declarar guerra à Ilha Parades. Mas Eren já estava infiltrado e se transformou em titã no meio da declaração de guerra, no meio do festival, matando centenas de líderes mundiais importantes, gente rica, reis, rainhas. Eren matou até mesmo crianças nesse dia. Mikasa e os outros soldados invadiram a reunião e começaram a guerra ali mesmo. Os membros do exército do povo das muralhas contra todo o resto da humanidade. Os titãs, Bestial, Mandíbula, Martelo de Guerra e Quadrúpede se alinharam contra Eren e os soldados.
Eren e os outros venceram o Titã Martelo de Guerra e Eren devorou, adquirindo os seus poderes. Agora Eren tem 3 titãs. Que Os governantes isso, políticos velho. resolveram prender Eren por ter matado muitas pessoas de Marley Ele tá que muito eram bravo. inocentes. Mas Eren conseguiu seguidores e saiu da prisão usando seus poderes de titã. Eren se uniu a Zeke e sua personalidade mudou muito, se tornando muito frio. Percebi. Ele acabou se virando Até criança, contra seus não amigos escapou? de infância, Mikasa e Armin, e chegou a dizer que sempre odiou Mikasa. Ele e Zeke criaram uma facção que acabou por dominar toda a Ilha Parades. Eles envenenaram a maioria das pessoas das tropas com o líquido espinhal de Zeke misturado ao vinho. Ou seja, apenas com o grito de Zeke, todos eles que tinham tomado o vinho se tornariam titãs artificiais. Assim, eles foram obrigados a obedecer às ordens da facção. O plano da facção era eliminar lentamente a raça Eldiana, por eutanásia, ou seja, eles ficariam estéreis. Os filhos de Ymir, que podiam se transformar em titãs, esse plano era basicamente não deixar que mais nenhuma criança Eldiana nascesse nesse mundo. O contra-ataque de Marley veio. Atacaram com o titã quadrúpede, encouraçado e mandíbula. Eren os enfrentou sozinho, mas Zeke chegou no meio da luta como titã bestial. Eren voltou à sua forma humana e foi acertado por um tiro que arrancou a sua cabeça, que rolou no ar e caiu nas mãos do seu irmão Zeke. Eles foram parar no mundo da consciência de Ymir e ela concedeu o poder original para Eren. Então Eren despertou todos os titãs das muralhas, destruindo todas elas, e mandou um comunicado mental a todos os descendentes de Ymir. Que isso, da velho? Ilha Parades e do continente, os Eldianos, dizendo que ia destruir todo o mundo com o seu poder, e só sobraria a Ilha Parades na Terra. Então Armin e Eren atacaram a central da facção para roubar o dirigível e tentar parar Eren na destruição do mundo. Essa foi a história de Attack on Titan, desde o primeiro acontecimento até o tempo atual do mangá. A ativação e a queda das louco, muralhas. cara. Bom, esse foi um resumo da história. Espero que todos vocês tenham gostado. Que isso? Queria saber nos comentários qual foi a opinião de vocês e se vocês quiserem resumo de outros animes. Caraca, galera, muito foda, velho. Você é louco, cara. Que história cabulosa, que história foda demais. Não é à toa que esse anime tá fazendo muito sucesso aí, cara. Curti muito, cara. Curti muito, muito mesmo. Mano, que história, cara. Muito bem contada, explicado, tudo certinho. Consegui entender desde lá do início, antes deles lá, da era Eren e tal, antes do Eren nascer, tudo lá foi muito bem explicado. Só naquela história lá já me ganhou, que curti bastante, cara. Curti bastante aquela história lá da... Esqueci aí, Ymir, né? Ou Amir? Eu acho que é Ymir, não. Porra, cara, que história triste também dela lá e... Nossa, enfim, cara. Ataque Titã é muito maneiro, velho. É muito maneiro. É aquele anime assim... É aquele anime que tu vai sofrer, cara. Pelo que eu já notei aqui, tu vai sofrer com morte de personagem aí. E não tem essa, os caras não poupa nem criança, os caras matam criança também. Caraca, o Eren tá muito louco de foda, velho. Tá, que isso, cara. Tá... Ficou muito forte agora, cara. Que isso, você é louco, cara. Não sabia disso não, dos titãs terem poderes. Pô, pra mim só de serem gigantes, pra mim já é uma baita vantagem, né? Além disso, eles têm umas habilidades ainda que cada um tem suas habilidades aí. Cara, não tem nem o que dizer, cara. Tô impressionado aqui muito com essa história aqui e o cara também contou muito bem, ficou muito da hora, galera. Caso tenha mais coisa aqui a acrescentar, pode deixar aqui no comentário também. Tamo junto, que eu vou estar olhando o comentário de cada um. Cara, que foda, curti bastante. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, galera, deixa o seu like, se inscreva no canal também, galera. Escreva assim, tipo... eu assisti, escreva aí, eu assisti, que eu vou saber que vocês assistiram até o final comigo. Então, cara, história foda demais, cara. Muito, cara, que isso, mano, não tem nem palavras. Até chego a gaguejar aqui que não tem palavras aqui de tão maneiro que foi essa história aqui, a história do Ataque Titã. Em breve, lembrando que eu não assistia, mas em breve eu vou estar assistindo. Vou marcar até um tempinho para quando for assistir de novo. Eu vou esquecer um pouco da maioria dessas histórias que eu ouvi aqui. E daí eu começo a assistir o anime, porque, cara, muito louco, muito foda mesmo, cara. Não tem nem o que dizer, cara. Só maravilha, velho. Muito bom mesmo. Então, galera, vão daqui. Curti muito, você assistiu o vídeo aqui, cara. Caraca, muito foda, cara. Muito foda mesmo, curti bastante. Não pensei que ia curtir tanto assim
a história do anime, mas a história é muito louca, muito foda, curti muito. Eu sei que tem muitas partes que ele não conseguiu, que ele não contou, né? Muitas partes que ele deixou de lado, porque ele deu mais um resumo do mais importante, mas mesmo assim ficou muito encaixado a história, ficou muito da hora, muito legal mesmo. Cara, que maneiro mesmo. Estou muito satisfeito com esse vídeo aqui, de tudo que eu descobri aqui com vocês. Cara, claro que vocês já sabiam já, né? Mas o que eu descobri aqui foi uma coisa nova pra mim, uma história muito, nossa, muito diferente de tudo que eu já tinha visto. Não esperava essas coisas todas aqui que foi mencionada. Muito louco, muito maneiro, galera. Vou indo aqui que o vídeo já ficou muito longo, então tamo junto, falou. Se inscreva no canal se você não é inscrito aqui, deixa o like também. Tamo junto e tchau, tchau.